sessão em terapia do esquema tem tarefa de casa? Como é que funciona mais ou menos a estrutura da sessão em terapia do esquema? Bom, vou falar sobre esse universo de dentro da terapia nessa série que continua aqui explorando algumas perguntas mais comuns com relação à terapia do esquema, essa abordagem dentro da psicologia. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou mãe e sou terapeuta do esquema, sou professora e supervisora também dessa abordagem que tem muito meu coração e a minha admiração nesse sentido da construção dessa teoria de personalidade que é tão refinada, tão complexa e que realmente é capaz de transformar vidas e tornar a vida das pessoas com muito mais sentido, muito mais realizações. Enfim, então a gente vai hoje conversar sobre a estrutura da sessão, respondendo primeiramente, essa ideia de que tem ou não tarefa de casa. Como é que é a estrutura da sessão em terapia do esquema? Ela é tão rígida? Ela é muito solta? Isso, inclusive, deixa muitos supervisionandos ou muitos terapeutas, às vezes assim, perdidos sem saber como fazer, porque a pergunta com relação à estrutura da sessão depende. Então, assim, existe sim uma estrutura de sessão para terapia do esquema, existe uma lógica na sessão, mas ela não é uma estrutura rígida, não é uma estrutura tão bem definida como a gente encontra na terapia cognitivo-comportamental. Mas tem coisas que a gente precisa conseguir chegar numa sessão de terapia do esquema para a gente poder entender se foi uma sessão realmente de terapia do esquema ou se foi mirando a terapia do esquema e acertando sei lá o quê. Então, sim, existe uma estrutura, mas não é uma estrutura rígida. Eu, como terapeuta, eu preciso dar o espaço para que o paciente traga as coisas, não só coisas emergenciais, mas também a gente precisa ter um espaço muito generoso para o aqui e agora. O que quer dizer isso? Eu posso ter, de acordo com a conceitualização de caso, com os problemas que aquela pessoa está vivendo, com os objetivos daquela pessoa com a sua terapia, ideias sobre o que é importante trabalhar, que a gente chama dos objetivos terapêuticos. Então, para eu chegar nesses objetivos terapêuticos, mais ou menos, existe um caminho que eu sei que eu preciso fazer com aquela pessoa. Esse caminho é muito vivo, é muito subjetivo, mas existe esse caminho, coisas que eu preciso trabalhar, coisas que eu preciso que aconteçam, que eu espero que aconteçam no sentido de a pessoa tá progredindo, não tá progredindo, como que eu sei, como que eu avalio isso? Então, a gente tem algumas métricas nesse sentido, mas é uma coisa assim, bom, eu posso imaginar, olha, se chegar essa demanda, ou eu vou fazer uma intervenção aqui nessa sessão, pensando na última sessão, pensando no que é importante, mas eu vou estar muito conectada com o aqui e agora. Então, se a pessoa trouxe algo que também faz parte dos objetivos e do que eu quero alcançar com ela, às vezes eu vou deixar isso que eu pensei, que eu planejei no sentido não rígido, mas que estava aqui na minha cabeça para que fosse trabalhado para um outro momento. Ou, como, enfim, uma parte da sessão, às vezes acontece. Então, existe essa estrutura, depois eu quero falar mais nela, mas ela é uma estrutura não rígida no sentido de ter espaço para essa flexibilização e também para um espaço sensível ao que está acontecendo. A gente vai falar da estrutura logo mais e respondendo a questão das tarefas de casa, que depois vão entrar na estrutura também. A terapia do esquema, sim, tem tarefas de casa e a gente entende que quanto mais essas tarefas de casa acontecerem, mais a gente consegue o que é o suprassumo de uma terapia eficiente, que ela não é um teatrinho, vamos dizer assim, ela não é algo só hipotético de um bom momento que a pessoa vai lá, ou que a pessoa vive a sua vidinha, chega na terapia, despeja tudo, volta, vive a sua vidinha como se nada tivesse acontecendo. Não, a terapia que a gente vai entender dentro da terapia do esquema, uma terapia eficiente, que está dando certo, é aquela que a pessoa vive a terapia, ela tem um momento da terapia, mas depois ela segue pensando nas questões da terapia. Ela segue ou com as coisas que foram ditas, as coisas que ela ficou pensando, as coisas que ela sentiu, as coisas que ela experienciou naquele processo, ela continua ao longo dos outros dias, ao longo da sua vida, e as coisas que ela vive, ela também pensa em levar para a terapia, mas não como algo de simplesmente jogar lá e o terapeuta que lide com isso, mas como uma forma transversal, algo que se retroalimenta, algo que eu tô vivendo aqui, eu me implico, eu penso sobre isso,
que é a metacognição, né? Então, eu me avalio, eu me autorresponsabilizo, eu uso a minha terapia para aprofundar, para eu conseguir ver coisas que eu não estava vendo, para eu, sim, ter um acolhimento nas coisas que eu preciso, para eu poder, talvez assim, me exigir menos, me cobrar menos nas coisas que eu tô me cobrando muito, que eu não vejo, mas também para que eu possa me disciplinar mais para as coisas que são importantes para mim, ou para que eu possa me conectar mais, me puxar mais para as coisas que realmente são importantes para mim. Então não é só uma coisa de eu me alivio, é muito bom, eu volto para casa melhor ainda, né? Às vezes a gente vai para terapia se sentindo lá muito bem e a gente vai lá e olha, né, percebe que a gente não tá enxergando uma coisa muito complicada que a gente tá mascarando pra gente mesmo, enfim, aí a gente pode sair da terapia um pouco mais abalado do que a gente chegou. Então, para reforçar, sim, existem as tarefas de casa, mas essas tarefas de casa, elas precisam ser muito bem pensadas, elas precisam ter muita conexão com o que está acontecendo. Não é simplesmente uma tarefa para que seja dado tarefa, é a tarefa num objetivo principal de ajudar aquela pessoa a ter um maior ganho da terapia, mas para ter essa continuidade. Uma tarefa de casa da terapia do esquema, por exemplo, pode ser a leitura de um capítulo específico, de algum livro específico, um compromisso que a pessoa vai ter com ela mesma, pode ser, às vezes, coisas muito concretas de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, registrar como ela se sentiu ao longo de uma semana, ou anotar os pensamentos com relação a determinada coisa. Então, tem 1 milhão de tarefas que, quanto mais o terapeuta tiver conhecimento sobre as abordagens, sobre, enfim, né, recursos terapêuticos, quanto mais o terapeuta tiver um olhar também vivo para a vida, porque assim, pode ser uma tarefa de casa, pode ser um filme que tem a ver com aquela situação, que às vezes a pessoa não tá conseguindo visualizar, se identificar, às vezes os filmes ajudam, ou uma música, ou pode ser escrita de uma carta, escrita de, por exemplo, uma lista de prós e contras, ou um cartão de enfrentamento que é feito em sessão e a pessoa lê em casa, pode ler todos os dias antes de dormir um determinado cartão lá, ou um lembrete, para ela ir trabalhando algum pensamento que tá muito longe, que ela esquece toda hora. Então, as tarefas podem ser infinitas, né? Infinitas não, mas assim, podem ter 1 milhão de tarefas. Tem muita tarefa que pode ser feita. O mais importante é que tenha uma relação muito sensível com o que a pessoa está vivendo e que na hora de rever aquela tarefa, o terapeuta tanto tenha disciplina para, entre aspas, assim, cobrar que a tarefa tenha sido feita, porque às vezes, né, o paciente faz e fica também esperando que o terapeuta lembre, né, até como uma forma de cuidado, mas não pode ser uma coisa rígida. Por exemplo, o paciente chegou com uma demanda lá muito emergencial e o terapeuta, não, vamos focar na tarefa, então é uma coisa muito rígida também, não tem nada a ver com a terapia do esquema. E como que é a estrutura, mais ou menos, de sessão da terapia do esquema? Então, o paciente chega, a gente verifica como a pessoa tá, né, tem essa atualização, mas que não é uma coisa assim, ai, minha semana foi isso, eu comi isso, não é uma coisa assim de muito desconectada, né, existe essa verificação ali, simples, depois, mais ou menos, e de uma forma muito natural, o terapeuta vai entender das questões que foram trazidas ali, ou de coisas que o paciente está mais precisando naquele momento, o que vai ser trabalhado. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar uma questão de conflito conjugal, uma briga com o marido, ou uma ansiedade por algo que muito importante vai acontecer nos próximos dias. Até mesmo uma tarefa de casa que foi feita, ou um fio que ficou da outra sessão que o paciente trouxe voluntariamente, espontaneamente. Então, vamos supor que o terapeuta vai ter na cabeça dele que essa é a pauta do dia. E aí o terapeuta ali, no improviso mesmo, de uma forma muito genuína e conectada, claro, com toda a sua bagagem, toda a sua base, a sua experiência, ele vai escolher a melhor forma de desenrolar, de aprofundar naquela demanda específica dentro do que o paciente mais precisa. Aqui, para quem for colega, né, que vai entender, aqui a gente vai entrar então com alguma técnica que seja vivencial ou cognitiva ou comportamental, dependendo do momento da terapia que a pessoa se encontra, a gente vai focar mais em um tipo
de estratégia do que outro. Então, se a pessoa já está na fase de mudança, por exemplo, muito mais estratégias comportamentais. Agora, alguém que recém chegou na terapia, muito mais uma coisa cognitiva, de pensar, de conversar, até às vezes avaliativa, né? Eu vou explorar. E se a pessoa tá lá pelo meio, por exemplo, mais vivencial. Mas claro que isso tudo é muito vivo, né? Se vivencial é conexão com alguma memória, ou um questionamento socrático, ou algo que o paciente vai se emocionar mais, vai ter mais sentido naquilo ali, vai ter uma coisa muito, às vezes, mais dolorida também, né? Sem ser sofrida, mas que vai pegar mesmo na sensação, no significado. Então, dependendo do momento, a gente trabalha coisas muito diferentes, dependendo da demanda também da pessoa e com muita sensibilidade. Trabalhou isso? A gente não deixa pra, no final da sessão, assim, se ter uma exigência muito grande, né, de ambos os lados, tanto do terapeuta quanto do paciente. A gente trabalha entendendo com humildade que não vai dar pra dar conta de tudo que foi trazido, ou que, né, algumas coisas vão ficar para as próximas sessões, vão ficar ali ventilando, decantando como um bom vinho, né, faz parte. Resolveu o que foi proposto, se colocou um ponto final ali, com um tempo ainda de sessão, é feita uma avaliação daquela experiência, então as pessoas, o terapeuta e o paciente falam sobre como foi aquela intervenção, enfim, é possível que se dê uma avaliação, né, daquela sessão, daquela intervenção, um famoso feedback, né, que é tão importante que às vezes a gente vai deixando de fazer, mas que precisa ter essa atualização, né, de como o paciente tá, se teve alguma coisa que ele não gostou, que foi pesada demais, ou que precisaria ter sido puxada mais, enfim, né? Pode ser um feedback também muito espontâneo, não precisa ser uma coisa assim diretiva, às vezes conforme o paciente vai entendendo essa estrutura de sessão, essa dinâmica da sessão, ele mesmo vai trazendo isso de uma forma natural. E por fim, a gente vê se tem alguma tarefa de casa, se não tem, né? Por exemplo, algo que complemente. Às vezes a tarefa de casa é basicamente um resumo da sessão, uma síntese que o terapeuta faz numa forma muito suave, que na minha opinião é uma parte muito poética da sessão, não é sempre que acontece, mas quando acontece lá pelo meio da sessão também existe esse momento, né, dessas sínteses, dessas frases que o terapeuta coloca, ou mesmo que o paciente, né, coloque esses insights que às vezes são tão poéticos, tão significativos, profundos, às vezes tão doloridos, né, mas que no final se tem como se fosse um destaque, né, para esses momentos. E aí é isso, né? Basicamente, também é importante que a sessão seja finalizada pelo terapeuta, contando um tempo, né, que não seja uma coisa atropelada, que tenha essa dinâmica, assim, para que se possa encerrar a sessão de uma forma que ninguém fique muito, assim, a ver navios, né, mas que também não tenha essa coisa muito de desempenho, de tipo assim, ai, a gente tem que dar conta de tudo e tal, e tal, e tal, e ficar para a próxima sessão, no sentido de não ter uma coisa tranquila no momento de encerrar a sessão, né, e claro, isso aqui é uma estrutura ideal, imprevistos acontecem, as coisas vão, né, sendo ali surgindo e a gente vai manejando. Mas basicamente essa é a estrutura de sessão. Eu espero ter esclarecido essa dúvida e quero saber os comentários de vocês sobre esse assunto. Se tu é paciente, teve alguma tarefa de casa que te tocou, que tu gostou mais de fazer, se tu é terapeuta, tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar a essa conversa, a gente pode ir debatendo mais, enfim, seguindo aí esse assunto nos comentários e nos vemos no próximo vídeo dessa série sobre dúvidas comuns de terapia do esquema. Um beijão!